Eu sei que para muitas pessoas não é muito novidade, mas eu imagino que para muitos daqui seja, no mínimo, curioso ver 3 médicos num evento de felicidade, né? Afinal de contas, felicidade é algo que remete à diversão, à alegria. E o médico é um representante da saúde, né? E saúde é coisa séria, né? Assim que a gente escuta, né? Como se não fosse possível um médico ser sério e ser sensível ao mesmo tempo. Como se não fosse possível um médico ser sério e ter uma vida leve e ser divertido. Então, digo pela minha própria experiência, o tanto de tempo que eu tive vergonha de dizer para as pessoas que eu sempre gostei quando os palhaços iam para o hospital e ficavam atuando lá, levando alegria e sorriso para os pacientes, para os profissionais, que eu gostava de cantar, de levar um instrumento para o hospital, eu levava com vergonha, né, porque eu achava que os meus amigos iam achar que eu era menos médico por causa disso. Então, hoje passou essa vergonha, hoje tem hospitais que eu entro só para ser palhaço, já fiz formação de palhaço, já vários hospitais que eu já entrei só para cantar. Então, esse é o meu caminho de cura. Então, é minha estrada de cura transformada em propósito. E aí, essa história de saúde e felicidade, né, a própria OMS fala sobre saúde. A OMS é a Organização Mundial de Saúde, né? A organização suprema hoje, assim, no mundo, em termos de responsabilidade sobre as discussões em relação a esse tema. E o conceito de saúde da OMS fala assim, é o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, uma coisa muito interessante que a gente acha que ele traz é o fato de já dissociar a saúde de doença, né? Os médicos, a gente é muito assim na nossa formação. A gente se forma aprendendo muito sobre doença, mas não sobre como se relacionar com as pessoas. Não é muito forte da faculdade de medicina. Tem sido cada vez mais diferente, mas ainda não é uma diferença significativa. Então, isso é uma coisa legal, mas assim, presta atenção. Estado de completo bem-estar. Completo bem-estar. O que é que eles querem dizer com isso? Que ninguém tem saúde, né? Para poder você ter saúde, você tem que ter um estado de completo bem-estar. Então, essa é uma das maiores críticas a esse conceito. Então, a gente quer também lembrar aqui sobre essa desmistificação, né? E a coisa mais óbvia é a palavra que tem no meio do conceito. Saúde é um completo estado de bem-estar. Ninguém está inventando, sabe? A gente não está inventando, ninguém está trazendo nenhuma novidade. Esse conceito tem 75 anos e não é à toa que a pós-graduação mesmo que a gente fez, o tema porque a gente dá aula também, bases da saúde integrativa e bem-estar. Né? Não por acaso tem um programa que terminou há pouco tempo numa rede de TV conhecida no Brasil, chamado Bem-Estar, onde a maioria dos convidados eram médicos. Entende como é isso que a gente quer começar a trazer essa associação. E que, por outro lado também, né, Henrique? O Henrique enfatizou aqui o completo. Eu queria fazer um desafio, gente. Tem alguma única pessoa que está em completo bem-estar físico, emocional e social? Tem alguém aqui que tem coragem de levantar a mão nesse completo? Temos 1, 2, 3 pessoas em 2.000. Vamos pegar depois a receita com essa turma aí. Mas quando a gente fica com esse conceito da OMS de completo bem-estar, muitas vezes a gente sente que quando a gente não está nesse completo bem-estar, a gente falhou, né? E aí eu queria trazer um conceito um pouquinho diferente para vocês. Tem um outro pensador da saúde chamado Huber, que ele diz que saúde é a capacidade de autorregulação e de adaptação. E quando a gente pensa que a gente pode ser capaz de se adaptar, que o nosso próprio organismo pode ser capaz de se autorregular, quando a gente adoece, o adoecimento é algo natural da nossa vida. Todos nós vamos adoecer em algum momento. Então não existe falha, né? Existe um processo natural do nosso corpo, que é o adoecimento, e que mesmo quando a gente adoece, a gente consegue se adaptar. E assim a gente consegue ter saúde mesmo dentro do contexto da doença, né? Então a gente não precisa se sentir errado quando a gente adoece. Na minha experiência com pacientes oncológicos, muitas vezes eu vejo pessoas que me falam: poxa, doutora, mas eu fiz tudo certinho.
eu comi direito, eu fazia atividade física, eu dormia bem, eu tinha boas relações e eu tô com câncer. O que eu fiz de errado? Né? Então, a gente não fez nada de errado. A gente pode adoecer, está tudo bem de adoecer. Dentro da cultura indígena, isso é muito forte. O adoecimento faz parte da experiência da saúde. Então, por que não a gente olhar para a nossa capacidade de adaptação a isso? E por que não a gente fortalecer os nossos recursos de adaptação quando a gente está passando por um momento do nosso contínuo de saúde e doença, que é um momento de doença, né, Henrique? Acho que isso torna mais natural. Eu vejo muito a saúde, aliás, a doença, o adoecimento, como um convite. Tem um ator que fala, um convite criativo da vida. Né? Tem um livro que fala a doença como caminho. Né? Não tem erro na estrada. Né? É só a gente ajustar o olhar para compreender o que está acontecendo e compreender a mensagem que a vida está nos dando. E tem um conceito muito interessante chamado Disability Paradox, é o paradoxo da deficiência, né? Que fala que pessoas que têm o diagnóstico de alguma doença séria, eventualmente muito incapacitante, que impõe uma condição de vida cheia de limitações, de mudanças, convida essa pessoa para viver de uma forma diferente, de modo que essa pessoa passa, por causa dessa doença, a experimentar a vida de uma forma muito mais feliz. Então é isso que a gente quer dizer, não é por causa que você tem uma doença que você não pode ser feliz. Muitas vezes a doença é exatamente o que você precisava para ser mais feliz. E o contrário também, talvez você já tenha ouvido falar do Matthieu Ricard, um monge budista francês, assessor pessoal do Dalai Lama, tradutor. Ele foi em algum momento, alguns anos atrás, considerado pesquisado, né? O cérebro dele, toda a ativação neuronal, como o homem mais feliz do mundo, né? Então, quem se atreveria a dizer que o Matthieu Ricard nunca pode adoecer, né? Então, não é sobre isso, tá, gente? A gente sabe que o processo de adoecimento tem diversas causas físicas e biológicas. Cada vez mais a gente entende os caminhos emocionais. A ciência vem explicando isso com a psiconeuroendocrinologia, né, mostrando a explicação por trás disso que intuitivamente todo mundo sabe que acontece. Né? Alguém está mais deprimido, passa por uma situação muito pesada na vida, que não consegue enfrentar de forma suficiente, vem um processo de adoecimento. Então essa é uma ideia que a gente quer aqui lembrar para todo mundo desde já. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.